Olá, tudo bom? Eu sou o professor José Carlos Queller. Vamos aqui hoje começar com a aula 16 da primeira série do ensino médio. Não esquecer de falar para vocês, fazer as atividades para valerem como presença e a pontuação dos seus professores e depois, passar todo esse feedback ao seu professor, tirar suas dúvidas lá com o professor do seu colégio, da sua escola. Tá? Então vamos começar hoje e hoje a gente vai um tema longo que vai durar 2 aulas, não 3 aulas, né, pessoal? Olha, objetivos da aula de hoje a gente vai falar sobre arte islâmica. Então a gente vai situar essa como parte 1 para vocês. Então veja lá, objetivos da aula de hoje. Elencar as características da arte islâmica, começando pela compreensão do Império Islâmico e suas funções religiosas e arquitetura. Tá? Contexto histórico, hein, pessoal? A Arábia pré-islâmica reunia mais de 300 tribos que disputavam os oásis. Porém, tinha os ídolos da Kaaba, a gente vai falar bastante disso hoje. Organização politeísta, que era o culto das tribos do deserto, Eles eram tribos nômades, E eles cultuavam na Kaaba, que ficava em Meca, Coberta por um tecido, a Kaaba era coberta por um tecido preto de seda decorado com a caligrafia bordada em ouro, conhecida como quichua. No seu interior tem diversas relíquias, e uma dessas relíquias é a famosa pedra preta, pedra negra. Então aqui é a Kaaba, para vocês verem as pessoas cultuando, existe até hoje, tá? Ela vem dessa religião politeísta, desses cultos dessas tribos politeístas, mas a tendência é que ela ficou como referência, lá em Meca, para as pessoas poderem vir e cultuar. Então ela foi adotada pelo islamismo, que é a história que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Então a Kaaba, pedra negra, abrigava numerosos ídolos adorados. Era uma pedra negra dada pelo anjo Gabriel e Ismael. Tá? Os beduínos preferiam Meca a Yatreb, satisfação e comercial e espiritual. Então era o polo comercial ali daquele Oriente Médio. Era a Meca, cidade de Meca. A pedra negra aí para vocês verem, Aqui uma ilustração como é que funciona a pedra negra, esse culto. Tá? Então vamos já começar a fazer um teste para vocês, para ver como é que vocês estão. Tá? Sobre o islamismo, é correto afirmar que a quichua é o tecido que cobre a Kaaba em Meca, na Arábia Saudita. A pedra negra é a relíquia que foi dada pelo anjo Gabriel e Ismael. Letra A, as opções 1 e 2 são corretas. Letra B, apenas a opção 1 é falsa. Vou deixar você pensar só um pouquinho, a gente já volta. Voltamos, pessoal. Então, veja lá. Sobre o islamismo, é correto afirmar. O quichua é o tecido que cobre a Kaaba em Meca, na Arábia Saudita, E a pedra negra é a relíquia que foi dada ao anjo Gabriel, dada pelo anjo Gabriel e Ismael. As duas estão corretas, Então, a opção correta é a opção A. Tá, pessoal? Vamos prosseguir? Vamos falar agora do grande profeta Maomé, Então, último profeta depois de Abraão, Moisés e Jesus. Lembre-se, pessoal, Jesus era chamado, na religião islâmica, do filho da virgem. Tá? Então, assim, é uma religião que ela vai abranger características do cristianismo e também características do judaísmo. Tá? Então, eles vão se tornar, vão cultuar um único Deus que será Alá,
né? Mas ele vai reunir essas características. Então, os profetas que a gente tem no cristianismo, eles vão se seguir aqui numa leitura um pouco diferenciada, tá? Então, ele vai considerar o Jesus, que seria o terceiro profeta depois de Abraão e Moisés, e ele não considera Jesus como o sucessor de Deus, né? Ele considera o Jesus como um profeta de Deus, né? Um dos filhos de Deus. Depois viria o juízo final, depois do Maomé, que seria o quarto e último profeta. Então, depois do Maomé passar, o grande final seria o juízo final, onde todo mundo ficaria num purgatório. Por volta do final do século VI, fundado o Islã. Trata-se de um sincretismo religioso, como eu já falei aqui. Ele reúne as características de judaísmo e do cristianismo, tá, pessoal? Vamos prosseguir, tá? O islamismo é a religião formada por Maomé, né, que se propagou a partir da Arábia desde o século VII, formada a partir de elementos cristãos e judaicos. O principal nome do judaísmo aqui é o Alcorão. O Alcorão fazendo comparações esdrúxulas, né, é a Bíblia do Islã, né, ali que tem todo o regimento que precisa o Islã para ser cultuado como religião, né. Já vamos falar um pouquinho, atividade para vocês, mais uma. Escreva sobre Maomé e sua contribuição no mundo islâmico. Caracterize as influências do seu sincretismo. Então, você pode falar nessa questão justamente isso que eu falei. A união que ele transformou, né, ele sendo o quarto profeta, o último profeta, né, de Alá, que ele transformou e fez essa religião. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais dessa religião. A gente já volta.
Voltamos aqui, pessoal. Questão um pouquinho mais complexa, você vai falar aqui sobre Maomé, essa concepção que eu falei para vocês um pouquinho antes, da construção do islamismo, da construção dessa nova religião, né? Então a gente pode perceber vários diversos aspectos. Então você pode falar desde o Alcorão, pode falar dessa construção do secretismo, dessa união entre as duas religiões. Vamos prosseguir. Perseguido em Meca, foge para Medina em 622, nós estamos falando de Maomé, tá? Retornando a Meca só em 632. E surge o Jihad, que é a Guerra Santa, que prega guerra em nome da difusão do islamismo e da união do mundo árabe. Gente, por que é o Jihad? O profeta não teve, é órfão, né? Ele foi criado pelos seus tios, né? Pelo seu tio. E o seu tio era um profeta da Kaaba. Né? Ele era um difusor da Kaaba, né? E acaba sendo convencido por Maomé nessa nova religião. E nessa fuga dele, tá? Eles vão fugir para Medina. E lá ele vai construir uma nova concepção, uma nova capital ali para essa religião, e ele vai angariando fiéis. Nessa história de angariar fiéis, Maomé ele vai levar ao extremo muitas coisas. Né? E a briga árabe muito grande para se tornar essa religião monoteísta, né? Que acredita em um só Deus. E a sua sogra foi a primeira vítima. Né? Por quê? Porque ela foi apedrejada por motivos religiosos, por estar, né, pregando o Islã. Então, para você ver que aí começa, e muita gente leva, né? E se eu não me engano, Maomé falou assim depois que a sua sogra foi apedrejada e morta, né? Ele fala assim, dá-se aquele que dar a vida a Alá, né? Terá seu lugar garantido no paraíso. Né? Hoje a gente tem umas concepções até radicais, mas é um grupo pequeno que a gente sabe do islamismo, né? Mas a função começou lá, começou por essa briga religiosa que a sua sogra foi apedrejada, tá? Vamos prosseguir. Com a morte de Maomé em 634, seus sucessores ficaram encarregados de continuar a propagação da fé islâmica. Foi nesse contexto que apareceram as dinastias Omíadas e dos Abássidas. A gente vai falar bastante hoje, tá? E na próxima aula também. Tá? Então, o que é isso, pessoal? O que é dinastia? A dinastia dos Abássidas, dos Omíadas, tá? Ela vai surgir os califados. Né? Você conhece a palavra califa, né? E esses califados eles vão servir justamente para isso, para serem os sucessores do profeta. Mas lembre-se, não só do profeta Maomé, mas do profeta Mohammed, que é o primeiro lá, né? Então vamos prosseguir aqui. Vamos ver a expansão, tá, dos Abássidas, mapa de expansão dos califados. Vocês vão lembrar aquela passada que nós falamos sobre o Império de Carlos Magno, né? Que era o Império Franco, né? Que ele governava aqui próximo da Itália, da França, né? E o Império Árabe era um império muito grande. Por quê? Porque ele abrangia desde a Península Ibérica, que é lá aquela região de parte da França, de Espanha e Portugal, pegava o norte da África inteiro, né, chegava aqui no Oriente Médio. Tá? Então aqui ó, a gente tem a expansão até a morte de Maomé, que era nessa região da Arábia Saudita que a gente fala, Medina e Meca, né, Omã e Iêmen. Tá? E a expansão durante o califado ortodoxo, que a gente vai falar que é o próximo califado, antes do Omida, né, mas não teve tanta importância. E a expansão durante o califado Omida, para vocês verem como que teve esse crescimento que chegou até a Península Ibérica, que posteriormente vai ficar só restringido na decadência do califado Omida a essa parte aqui da Península Ibérica, tá, pessoal? Então, assim, o califado, como eu já tinha comentado, né, é o sucessor, é a forma islâmica monárquica de governo, muito embora a posição de califa nem sempre fosse hereditária. Representava a unidade e liderança do mundo islâmico. Então, a ideia do califado era ser o sucessor, né? Teoricamente, era para ser de sangue, né? E depois a gente vai ver que não, que vai surgir duas vertentes aí mais para frente, tá? Vamos continuar. O primeiro califado que vem, que como a gente já falou, são os que se sucedem após a morte de Maomé, é o califado bem guiado
tá? Ou o ortodoxo, muita gente chama de ortodoxo, né? Então, na arte percebemos tanto as influências dos povos pré-islâmicos quanto uma nova cultura, resultando na construção de importantes dinastias. Os primeiros 4 califas foram Ali, Abu Bekr, Omar e Othman. Pessoal, a briga toda começa com Ali. Você vai ver aí quando ele assume, tá? Foi o Império Árabe Islâmico fundado em 632 após a morte de Maomé, durou até 661, governado pelos primeiros 4 califas, como a gente colocou ali, tá? Então, pessoal, ali vai começar, falando em ali vai começar a briga religiosa, que a disputa religiosa deu origem a divergências entre sunitas e xiitas. Qual que é a grande diferença? Os xiitas era ligado aos laços de sangue de Maomé. O califa Ali é o primeiro imã, que ele era genro de Maomé, né? Os sunitas, no qual o califa deveria ser eleito por muçulmanos. Então, assim, os sunitas, eles pregavam uma eleição e por meritocracia. E os xiitas, eles pregavam a hereditariedade. Tá? Hoje, pessoal, para vocês terem uma ideia, 80% dos 1,5 bilhão de islâmicos e muçulmanos que nós temos, 80% ela é sunita, tá? Que vem da sucessão de sunas, né? Então, vamos prosseguir. Mais um exercício para você, né? Escreva sobre a função de um califado e sobre quais divisões o califado ortodoxo foi fundado após a morte de Maomé. Então, você pode falar, pessoal, justamente sobre os xiitas e os sunitas que a gente acabou de comentar. A gente já volta.
Voltamos, pessoal, aqui, essa aqui, eu vou até já passar, porque é fácil você falar, você pode até bifurcar aí a sua concepção entre xiitas e sunitas, né? Xiitas, aqueles que pregam, né, a sucessão do profeta Maomé através de Ali, né? E os sunitas, né, aqueles que pregam uma sucessão de meritocracia, tá? Continuando, Califado dos Omíadas, chegamos nos Omíadas, tá? É o mais conhecido pelo Abd al-Malik, em 685 a 705, foi o primeiro califa dos Omíadas, né? Que construiu a mesquita e a cúpula da Rocha em Jerusalém, que a gente já vai falar um pouquinho dela, tá? E esse califado, ele que se deu a grande expansão do período, né, islâmico, né? A primeira grande parte, né, foram 90 anos mais ou menos de califado, que ele vai desde dos ortodoxos ali, ele vai até, se não me engano, a 790, a 750, tá? Então ele vai dar quase 90 anos de califado omíada, não só do Amalik, tá? Então assim, pessoal, ele torna o árabe a língua oficial. Então ele é um califado que ele começa a burocratizar a expansão não só islâmica, né, arábica, né, como a expansão dos muçulmanos, né? Porque a tendência dos muçulmanos é reunir povos, né? Então, e fez a primeira moeda muçulmana, tá ali um exemplo para a gente ver. O Domo da Rocha, pessoal, esse aqui em 1981, se eu não me engano, se tornou patrimônio histórico da Unesco, tá? Então aqui reza a lenda, tá? Que se eu não me engano, o profeta Mohamed, ele fez uma viagem de Meca para Jerusalém em um dia, e deixa eu ver se eu me lembro o nome agora do Baruque, que era uma mistura de mula com burro alado. Ele fez um dia e lá ele chegou e ali ele ascendeu, bem nessa direção onde foi criado esse Domo da Rocha, ele ascendeu aos céus e retornou, né, com a mensagem divina, né, de Alá. Califado dos Omíadas ainda, impulsionou a arquitetura civil e religiosa. Assim, a planta árabe com pátio, sala e póstila de orações torna-se um modelo a partir da construção da mesquita de Damasco, tá? Que também vai ser construído, né, mais tarde, né, quando o Califado dos Omíadas se torna só restringido a Damasco, essa mesquita de Damasco vai servir mais de referência. Tá? Até então, a referência é o Domo da Rocha. Tá? A mesquita de Damasco, tá? Isso a gente já está falando a partir do século VIII lá, simplicidade e abstração da arte islâmica, que se limitava a transparecer os princípios dessa religião. Então veja, pessoal, que a gente tem muita influência bizantina, se vocês olharem lá, né, aquela cúpula bizantina. Por quê? Porque os povos árabes, eles foram tomando e misturando-se com outros povos do mundo inteiro, devido à sua expansão, tá? Um quiz para vocês sobre o Califado dos Omíadas, impulsionou a arquitetura civil e religiosa, firmou o hebraico como língua oficial, período que fez a primeira moeda muçulmana. Letra A, 2 está errada, A1 está errada, A1 e A3 são corretas, a letra C. Tempinho para você e a gente já volta. Melhorou? Voltamos, pessoal, com o quiz, então, assim, sobre o Califado dos Omíadas. Lógico que ele impulsionou a arquitetura civil e religiosa, né? Mas ele não firmou o hebraico como língua oficial, ele firmou o árabe, né? Período que fez a primeira moeda muçulmana. Então, a resposta correta, né, é justamente a letra C. A1 e a 3 estão corretas. Vamos prosseguir. Configuração da mesquita, hein, pessoal?
Então aqui só para você saber como que é a configuração da mesquita, tá? A gente tem a quibla, que é sempre a parte onde está focada, né, a direção de Meca para as orações. Tá? Então a gente não pode esquecer isso aí, que toda a mesquita ela é construída sempre com espaço para voltar para Meca, porque dentro da religião, né, a gente tem que os seguidores do Islã têm, acho que 5 vezes ao dia, se eu não me engano, né, rezar em direção a Meca. Né? E dentro daquela filosofia, na sua vida você tem que migrar, né, uma vez a Meca, né? Dentro das suas condições. Então a gente tem o minarete, que são essas torres, né, onde o profeta vai divulgar, né, vai anunciar, fazer uma anunciação da reza. Né? A gente tem as fontes, né, que é muito comum, que vem de influência bizantina, tudo lá da parte até romana. Né? E a gente tem o salão de orações, né, e a gente vai trabalhar um pouquinho disso nessa concepção, e tem o mihrab. O mihrab fica nessa parte. É como se fosse um oratório, né, onde fica o Alcorão, que as pessoas pregam, né, e rezam ali dentro também, em direção a Quibla ali, a Meca. Tá? Então aqui a gente tem a hipóstila, né, que é o salão de orações, para vocês verem como é que são as colunas, né, elas têm bastante influência de outros, né, movimentos artísticos, né, aqui da mesquita de Damasco, pessoal. Vamos falar um pouquinho da arquitetura islâmica, né? Absorveu traços estilísticos dos povos conquistados, transformando em seus próprios sinais de identidade. As cúpulas bizantinas coroaram suas mesquitas, né? Então, como eu já falei, a influência bizantina ali, né? Os tapetes persas e mosaicos decoraram, né? Faziam parte, né? Até porque eles não podiam simplesmente, a gente vai ver uma aula para frente, simplesmente se ajoelhar para rezar, voltado para Meca. Ele não pode ir no chão grosso, por isso que eles têm os tapetes para se ajoelharem. Casa de Maomé foi a grande inspiração, né? Constituída de uma planta quadrangular, dá para a gente ver aqui, com o pátio voltado para o sul, e 2 galerias com teto de palha, colunas de troncos de palmeira. Então era bem simples nesse ponto, que é a mesquita, né, da era otomana do século XIX. Principais características da arquitetura são religiosa, tá? As mesquitas e os mausoléus, né? Que era focado lá. E as construções civis, que eram os palácios, as fortalezas, os banhos públicos, que isso aí é a influência que a gente tem desde lá, né, da Roma, né? As fontes e as construções domésticas, as residências em si, e os mercados. As cúpulas, pessoal, sobre o tambor ou pendentes, as abóbadas eram simples e dependentes, as colunas de sustentação com fuste lisos e os capitéis lavrados com rendilhados estilizados. A gente já vai ver aí na caracterização para a gente apontar para vocês. Então aqui as colunas, elas são estilos, né, aquelas colunas gregas que a gente tem, né, mas você vê que os motivos passam a ser florais aqui em cima, né? Para ilustrar. Muita coisa vai ser reaproveitado na arte islâmica. Tá? Arcos em forma de ferradura, a gente vai ver muito, a gente viu já na outra imagem que a gente passou, né, da mesquita de Córdoba. Tudor, otomano e mourisco foram utilizados nos vãos da arquitetura mourisca. O arco de ferradura é a característica, né, da arquitetura árabe na Espanha, principalmente lá em Córdoba, quando vai começar o segundo, né, Império Omida, lá depois, eu acho que do século XII, XIII. Então aqui algumas características dos arcos, né, utilizados. Então era o Tudor, que tem essa pontinha mais apontada, né, o otomano, que ele era mais arredondado, mas ainda em forma de ferradura, e o mourisco, né, que ele tinha uma tendência com colunas mais finas, tá, pessoal? O polibaulado, que a gente vê que começa a ter esses incrementos, né, que a gente não vinha em tantas outras culturas. Né? Então você vê o excesso de raios que tem para dar esse efeito. O triobalado, né, que são 3 arcos aqui internamente, né, um sobre o outro. O encruzado. O de meio ponto, que era o mais simples. O peraltado e o geminado, em ferradura, pessoal, a gente não pode esquecer isso. Tá? Então, aqui eu vou falar por alto, são só alguns exemplos, existiam outros que trabalhavam dentro dessa arquitetura islâmica, tá, pessoal?
Então tem o festoneado, que é mais incrementos aqui, o dentibo, né, que é esse duplo aqui, que você tem um arco e outro arco em cima. Esse excesso de enriquecimento, né, ele é característico da cultura islâmica, de você pegar e ter essa pomposidade, né? E o angrelado ali, que é mais uma característica abauladinha por dentro, tá? Vamos a uma atividade para vocês. É o elemento mais importante de qualquer mesquita, um termo que designa um nicho em forma de arco, que indica a direção de Meca, que é o Quibla. Estamos falando de mihrab ou hipóstola. A gente já volta. Voltamos, pessoal. Então, olha aqui, ó. Vamos direto aqui. Então, lógico que a gente, como eu já tinha colocado, antecipei, né? Ou é o mihrab, né? A hipóstola, eles são a parte dos arcos, mas dentro daquelas colunas, no momento onde se juntam as pessoas para as orações, né? E o mihrab não. Ele só indica a direção ali e aquele nichozinho próprio, tá? Então, a mesquita de Córdoba aqui, para você ver o arco e ferradura de novo. E veja a riqueza dos detalhes, pessoal, tá? Das colunas. E a gente não tem mais a figura, né, na arte islâmica, a figura iconográfica, né, da pessoa. Isso não tem, né? Eles vão ser sempre substituídos por formas geométricas. A gente vai ver mais os arabescos na próxima aula, tá? Mas são formas geométricas que vão inspirar muito aí, né, e outras configurações. A arquitetura islâmica foi marcada pelos frisos, pelas inscrições. Outra característica marcante, né, os minaretes, né, ou almanares, né, ou almenaras, né, torres onde o almoadem, que eu já falei lá no início quando eu mostrei o esquema da torre, né, ele anuncia, né, convoca os fiéis para as preces do dia. É uma torre cilíndrica ou octogonal. Tá? Então, aqui um friso para você ver. A caligrafia árabe vai ser muito importante. A gente vai trabalhar também na próxima aula. Tá? E aqui está o minarete da mesquita de Cairuã, né, na Tunísia, do século VII, né, que ele vai lá anunciar e chamar lá o povo para as orações do dia. Né, o almadém. Né? O minarete de Quitub, né, você vê que elas são diferentes. Elas podem ser ou formato quadrado ou cilíndrico. Mas essas torres são essenciais. Tá? Atividadezinha para vocês, é a torre de uma mesquita, local do qual o muadem anuncia as 5 chamadas diárias à oração. Estamos falando de quê? Arabesco, mourisco ou minarete? A gente já volta. Espera um pouquinho.
Voltamos, pessoal, estamos quase finalizando essa aula de hoje. Então vamos lá, a torre de uma mesquita, o qual o almohadem, né, anuncia as 5 chamadas diárias à oração. Lógico que é o minarete, né, não é o arabesco que a gente vai trabalhar na próxima aula, nem o morisco, né? Então, resposta certa, minarete. Vamos prosseguir, última questão de hoje, tá? A arquitetura islâmica foi marcante e absorveu traços estilísticos dos povos conquistados, transformando em seus próprios sinais de identidade. Marque qual não é islâmica e em seguida desenhe pelo menos 2 tipos de arcos usados nesse período. Lembra que eu passei alguns exemplos de arco ali, bem rapidinho, mas eu passei? Volta um pouquinho lá e começa a desenhar ele lá. A gente já volta, tá? Deixa eu mostrar a imagem para vocês, né? Calma aí. Então vamos lá, botar a imagem lá que você vai dizer qual que é qual, né? E depois você vai desenhar para mim, tá? Se eu não me engano, tem um textinho aí para lembrar para vocês, tá? A gente já volta.
Voltamos, pessoal, isso aqui é um pouquinho mais complicadinho, né? Então, a arquitetura islâmica foi marcante e absorveu traços estilísticos dos povos conquistados. Então, eu falei dos bizantinos, principalmente ali, né? Marque qual não é islâmica, em seguida desenhe pelo menos 2 tipos de arcos usados nesse período. Então, gente, olha, a cúpula é a grande característica. Essa é uma cúpula, né? Mais tradicional, mais renascentista, né? Então, lógico que a gente está falando aqui da Basílica de São Pedro, que vem do período bem depois, né, vem da Renascença, e a mesquita da dinastia de Omeia, né, que a gente vê toda essa configuração, essa concepção de colunas diferenciadas, né, deixa eu voltar um pouquinho para tirar a logo aqui, né, e você tem toda essa concepção diferenciada das colunas, a fachada já tem um desenho mais diferenciado, né? Aqui você tem as figuras, estátuas, que não tem na parte, lembra que a gente falou que não tem na arte islâmica, tá? Então, a resposta correta é, esta aqui é a mesquita, né, em si. Pessoal, então, o que a gente aprendeu hoje, hein? Império Islâmico, surgimento do Islã, né, lá do profeta Maomé, né? Maomé e os califados, arquitetura e concepção das mesquitas. O que a gente vai aprofundar na próxima aula? A parte da arte, né? Mas a gente vai falar de mais um califado, que são os abássidas. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço.